Olá, povo abençoado por Deus. Em nome de Jesus, eu desejo que o Senhor Jesus envie os seus anjos para o teu lar. Eu desejo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja aí contigo, no teu lar e na tua casa. Em nome de Jesus Cristo. Hoje, no vídeo de hoje, eu quero falar sobre relacionamento. Relacionamento, isso é muito interessante. Isso dá para um vídeo para mais de 2 horas tranquilo, porque é um assunto extenso, muito complexo, mas eu quero resumir, quero encurtar, deixar alguns tópicos apenas para que a gente venha refletir, para que a gente venha pensar, para que a gente venha analisar sobre os nossos relacionamentos e sobre o nosso relacionamento. Primeiro eu quero falar como é que foi o seu relacionamento, como é que foi não, como é que é ou como é que foi, né? Porque alguns não estão mais morando com seus pais, outros os pais não estão vivos, outros os pais estão vivos, mas casaram e saíram de casa. Mas eu quero fazer uma pergunta. Como foi o seu relacionamento com seu pai? Como foi o seu relacionamento com a sua mãe? Como você vê a figura paterna? Como você vê a figura materna? Como você enxerga hoje? Você para um pouco, para te dar uma pausa no vídeo, pensar e analisar como você enxerga a figura materna. Como você enxerga a figura paterna, materna e paterna. Como foi a sua infância? Como foi o seu relacionamento com seus pais? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque da mesma forma que nós enxergamos a figura paterna, é o que nós vamos enxergar de Deus, porque Deus é o nosso Pai. Então, se nós olharmos para a figura paterna e a gente não ter aquela visão de um pai amoroso, de um pai que cuida, de um pai amigo, de um pai protetor, de um pai que repreende, de um pai que diz sim e de um pai também que diz não, e de um pai também ausente. Como que é? Porque dependendo de como foi o nosso relacionamento, nós vamos trazer isso também para o espiritual, para o reino de Deus. Nós vamos trazer aquela figura paterna e materna também para Deus. E como foi também o seu relacionamento com os seus irmãos, a menos que você seja filho único, filha única. Mas como foi? Como é? Porque da mesma forma nós vamos também trazer esse relacionamento, essa figura de irmão para Jesus, que é o nosso irmão. E o Senhor, Ele quer se relacionar conosco, comungar conosco. Ele quer conversar conosco, Ele quer se manifestar para nós como verdadeiro Pai. O Senhor Jesus quer se manifestar como verdadeiro amigo. E o Espírito Santo também quer comungar conosco como verdadeiro amigo, professor, protetor também. Mas se nós tivermos uma figura distorcida, uma figura paterna distorcida, nós também vamos ter uma figura distorcida de quem é Deus. Um pai abusivo, nós não vamos ter nem a coragem, não é nem questão de coragem, mas dentro de nós não vamos nem enxergar Deus como pai. Não, como assim, pai? Não, meu pai é abusivo, meu pai foi abusivo, como é que eu posso enxergar como meu Deus como meu pai? Então, e essa carga que vem lá do passado, a gente leva para hoje, para o reino de Deus também. Então, nós precisamos de cura interior, porque muitas pessoas têm a visão de Deus como um velhinho com barba branca, né, com um cacetete, olhando para a terra, para os seus filhos, pronto para dar uma cacetada quando eles errarem. Muitas vezes as pessoas olham Deus
desta forma, um Deus ruim, um Deus que mata, um Deus que, sabe, aquele Deus irado, que está sempre irado, sempre com raiva, sempre com ira, porque traz isso lá do passado, do seu relacionamento com o seu pai. Então nós precisamos de cura. Deus, ele não é esse tipo de pai. Precisamos de cura interior. Precisamos que o Senhor nos cure. Precisamos pedir a Deus para curar as feridas da nossa alma que foi adquirida lá no passado, no nosso relacionamento com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, para que a gente fique na retaguarda no sentido de não se entregar 100% para Deus. Porque quando nós temos uma figura paterna distorcida, não tem como nós abrirmos o nosso coração 100% ao Senhor, entregar a Ele tudo. Nós não vamos conseguir, porque sempre vai ter aquela coisa, sabe, inconsciente. Não é nem conscientemente, é inconsciente. A gente vai se prender, nossa, minha mãe, meu pai me cobrava muito, então Deus agora está me cobrando, Deus vai me cobrar. Então as pessoas têm, é natural do ser humano isso. E quando nós temos uma figura paterna bem estruturada, tanto paterna como materna, nós temos isso. Quando nós vamos até o Senhor, nós entregamos totalmente a Ele. O nosso coração está aberto, dilatado para o Senhor, porque nós não temos nenhuma figura distorcida de quem Ele é. A menos, é claro, que a gente escute também aquelas ladainhas de que Deus é isso, que Deus é aquilo, que Deus faz aquilo, outro, que Deus vai te matar, que Deus vai te mandar para o inferno. A gente tem isso de nós ouvirmos. Mas isso que nós ouvimos, ela não é ao ponto de distorcer a figura de Deus, porque o Senhor ele se revela para nós. Então é muito importante os nossos relacionamentos eles serem curados. Até mesmo quando eu vou falar da figura feminina, quando a mulher ela tem uma figura distorcida do seu pai, distorcida que eu falo, é aquele pai que ele é rígido, abusivo, aquele pai que não é presente. Então, quando ela sair da casa do pai, casar com o homem, então ela vai ter também, ela vai olhar aquele homem e vai se lembrar da figura do pai dela. Então ela sempre vai ficar na retaguarda, sempre vai ficar armada, porque a qualquer momento ele pode vir como meu pai vinha, porque é homem é tudo igual, homem é tudo parecido mesmo, homem é assim mesmo. Veja, figura distorcida. Mesma coisa são os homens em relação à mulher. Às vezes o homem ele teve um relacionamento abusivo, ele teve também um relacionamento com a sua esposa, muitas vezes traiu, sabe? Então, quando ele vai para um outro relacionamento, ele pode também levar tudo aquilo que ele pegou de lá para o de cá, e ele acaba, muitas vezes, desrespeitando a esposa, desrespeitando. Então é muito importante nós pararmos, analisarmos como foi o nosso relacionamento no passado, como foi o nosso relacionamento com o nosso pai. Porque a gente pode reproduzir as mesmas coisas que os nossos pais fizeram. Muitas das vezes a gente reprova, né? Nós reprovamos algumas atitudes dos nossos pais, mas muitas das vezes nós reproduzimos aquilo porque está no nosso subconsciente. Aquilo que nós mais criticamos, aquilo que nós mais, que não queremos aquilo e falamos, e articulamos, e brigamos. Muitas das vezes aquilo a gente acaba reproduzindo no nosso relacionamento. Então é muito importante que o nosso relacionamento ele esteja sadio, tanto com o nosso cônjuge, nossos filhos, com Deus também,
com os nossos pais também, mesmo os que estão casados, saíram da casa do pai, mas não existe ex-pai, não existe também ex-filho. Então, nós temos que respeitar, temos que honrar o pai e a mãe, porque isso é um mandamento do Senhor. Nós precisamos reconhecer. Acho que a parte mais difícil do ser humano é ele reconhecer que a sua atitude de relacionamento está sendo agressiva, abusiva e está reproduzindo a atitude do passado, do seu pai ou da sua mãe. Nós precisamos analisar as nossas atitudes, ver como estamos nos comportando e procurar melhorar. Eu não quero fazer igual foi feito, igual meu pai fez. Eu não quero fazer igual a minha mãe fez. Não, eu quero fazer diferente e buscar ao Senhor. Muitas vezes precisamos ter uma libertação, às vezes. Precisamos até buscar uma libertação disso, porque está no nosso subconsciente. Isso muitas vezes a gente faz inconscientemente, porque já está enraizado dentro de nós. Então nós precisamos buscar uma libertação para que a gente seja abençoado por Deus muito mais do que já somos. Porque às vezes nós queremos muitas coisas de Deus e às vezes a gente esquece de umas coisas pequenininhas, coisinhas, sabe, que atrapalha demais nossa busca, atrapalha demais o nosso desenvolvimento espiritual, atrapalha demais o nosso relacionamento com Deus. Veja, o casamento, a família é um projeto de Deus. Então nós temos que cuidar da nossa família. Então se nós temos um relacionamento com a nossa família que não é sadio, não tem como nós termos um relacionamento sadio com Deus também. Não adianta eu me enfiar de cabeça na igreja, buscar e orar e jejuar e fazer vigília e ir para monte e eu fazer visita e visitar e falar, mas nós deixamos de lado a nossa família. Nós não podemos fazer isso. A nossa família, ela não pode estar em segundo plano. Ela não pode estar, se der tempo, eu faço alguma coisa pela minha família. Não é só orar e interceder pela família. Não é somente isso. É estar presente. É estar presente. É respeitar. É aprender a ouvir. É aprender a reconhecer quando está errado. Isso é muito importante. É difícil para o ser humano reconhecer que está errado. Mas quando o ser humano reconhece que está errado, reconhece que precisa de ajuda, ele dá um salto quântico no espiritual. Porque a nossa vida muitas vezes está presa, está amarrada, está trancada, porque este princípio está sendo quebrado. Porque muitas vezes nós estamos oprimindo a nossa família, oprimindo os nossos filhos, abandonando, deixando de lado. E isso não é sadio, isso não é bíblico. Aquele que não cuida dos seus é pior do que o infiel e negou a fé. Então nós precisamos mudar, precisamos reconhecer, precisamos analisar o nosso relacionamento, como foi, se nós estamos reproduzindo aqueles relacionamentos que a gente reprovava no passado, se estamos fazendo a mesma coisa. Precisamos olhar para dentro de nós, pararmos e pedir socorro a Deus. Pedir, Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero mais reproduzir este tipo de atitude. Eu não quero, porque eu reprovava e eu estou fazendo a mesma coisa. Eu não quero isso. Eu quero melhorar, me ajuda. E pedir ao precioso Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Tenha certeza que Ele vai te ajudar. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que Ele esconda você e a sua família no seu pavilhão até que passem todas as calamidades. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo
e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com você, com a sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. Graças a Deus.